Olá! Durante o curso eu já mencionei um pouco sobre a tabela nutricional, sobre a informação nutricional, em um vídeo em que eu falei sobre um exemplo de um iogurte. Só que ali foi só uma prévia. Aqui nessa aula eu vou falar de uma forma realmente mais ampla e específica sobre esse assunto, a informação nutricional. E para ajudar, obviamente, é interessante, né, que eu trouxesse justamente o que está aí na tela. Um exemplo de uma ilustração de uma tabela nutricional com uma informação nutricional que você pode estar encontrando em um rótulo de um alimento ou de uma bebida, né, enfim, de um alimento, seja sólido ou líquido, que você pode estar encontrando. Basicamente, né, os produtos alimentícios é onde você vai estar encontrando esse tipo de informação no rótulo desses alimentos. Então, antes de mais nada, eu já quero fazer uma observação. Por quê? Quando você vai ao supermercado e você compra um produto alimentício com rótulo e com essa informação nutricional, e você precisa entender como interpretar, é esse o motivo dessa aula. Porém, vão ter aqueles alimentos que você vai encontrar no supermercado, como por exemplo uma banana, que ela não tem um rótulo, ela não tem uma embalagem, ela não tem uma tabela dessas aqui. Então, para que nesses outros tipos de alimentos você possa ter um auxílio, você vai ter esse benefício com aquela outra aula que eu já fiz, com aquela tabela de composição de alimentos, a TACO. Lá tem vários alimentos, inclusive alimentos que são desprovidos, né, de rótulo, de tabelas como essa daqui. Então, de uma forma ou de outra, se você vai estar consumindo um alimento mais natural ou mais industrializado, eu estou te dando ferramentas e meios para que você consiga, de uma forma ou de outra, entender mais sobre o que você vai estar consumindo em relação à composição nutricional. Mas, para os alimentos que tiverem essa tabela, vamos entender agora de uma vez por todas, né, se é que você tem algum tipo de dúvida, como realmente interpretar essa tabela e você não mais ter dúvidas a partir de hoje. Começando, né, com o título Informação Nutricional, que é exatamente isso. É uma tabela com o objetivo de te informar, você, consumidor, sobre a composição nutricional desse alimento, em relação a alguns nutrientes e as quantidades respectivas de cada um desses nutrientes que forem descritos nessa tabela. Logo abaixo, a gente tem já uma porção aqui nesse exemplo, tá? Uma observação que eu trago é o seguinte: eu peguei uma pasta de amendoim, tá aqui do meu lado inclusive, então eu peguei um produto real, tá? Para poder não colocar valores muito hipotéticos. Então eu peguei um exemplo de um produto real e eu estou compartilhando aí na tela com vocês que se trata de uma tabela de uma informação nutricional de uma pasta de amendoim integral. Pronto. Então nessa tabela aqui, que é de uma pasta de amendoim, tem que é uma tabela referente a uma porção de 15 gramas. Primeiro, o que significa isso? Porção de 15 gramas. Significa que tudo que está descrito nessa tabela é referente a uma porção de 15 gramas dessa pasta de amendoim. Só um exemplo, né? Em 15 gramas dessa pasta de amendoim, você vai ter 88 calorias. Em 15 gramas dessa pasta de amendoim, você vai ter 3,2 gramas de carboidratos. É esse o entendimento. E justamente essa porção, normalmente, né, é o quê? Ela é feita de que forma? É para dar uma ideia do que é considerado como quantidade usual, como quantidade aceitável para uma pessoa consumir. Uma pessoa, né, assim, depois de 36 meses de vida, ou seja, isso não vale para recém-nascido, né, não. Essas tabelas, essas porções, elas são feitas para acima de 3 anos de idade, ou seja, crianças, adolescentes, adultos, idosos. De que forma a gente pode entender como sendo aceitável ou usual uma pessoa consumir de pasta de amendoim. Tá? Então 15 gramas. Ou seja, 15 gramas é a quantidade que é referente a tudo que está escrito aqui, como eu já disse, mas também já é uma quantidade que está dizendo para você o quê? Qual é a quantidade desse produto que você pode consumir, que vai garantir que você está fazendo uma refeição saudável com esse alimento ou esse produto alimentício. Lógico que isso tudo, gente, é só uma média, né? Eu vou chegar nisso, mas é só uma média, porque 15 gramas pode ser muito ou pouco, a depender muito das necessidades energéticas de cada pessoa. Então é óbvio que isso aqui não é
uma regra. Isso aqui não é uma ordem. Olha, você só pode consumir 15 gramas dessa pasta de amendoim por dia, viu? Não. É apenas uma média, uma sugestão, apenas para nortear mesmo, né? Para a pessoa não ficar perdida, né? Nossa, então isso aqui já é uma ideia. Aí do lado, em parênteses, tem dizendo o quê? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa poderia ser qualquer outra coisa aqui, tá? Tem alguns alimentos que vem assim, uma xícara, enfim, então varia muito. Mas geralmente tem isso. Xícara, colher de sopa, colher de chá. Por quê? Isso é uma medida caseira. Medida caseira é uma forma que, né, a legislação entende que é para ajudar o consumidor a entender o que representa 15 gramas de pasta de amendoim. Porque, a princípio, sem essa medida caseira, o que viria dizendo era porção de 15 gramas. Aí você vai lá, pega a pasta de amendoim e vai se perguntar, tá, mas o quanto que eu vou pegar aqui que vai representar 15 gramas? Então, essa medida caseira que vem ao lado da porção é para ajudar você já a entender que se você pegar aquela pasta de amendoim com uma colher de sopa, essa é uma colher de sopa que já vai estar dando esses 15 gramas. Então, você vai saber que quando você pegar uma colher de sopa daquela pasta de amendoim, você vai estar consumindo 7,4 gramas de gorduras, você vai estar consumindo 1,2 gramas de fibra alimentar, certo? Então justamente, eu acabei já adiantando, mas é justamente agora onde a gente vai para a parte de baixo, onde tem escrito quantidade por porção, ou seja, o quanto que tem de alguns nutrientes nessa porção de 15 gramas, nesse caso, né, que representa uma colher de sopa de pasta de amendoim. Então tem 88 calorias ou 368 kJ. Essa parte aqui de joules, né, é uma outra unidade que não interessa muito pra gente, tá? Então foca nas calorias, que é a unidade que a gente conhece, né, e tudo mais. Tem 3,2 gramas de carboidratos, 4,3 gramas de proteínas, 7,4 gramas de gorduras totais. Aí perceba, gorduras totais, mas dentro dessa gordura total, o quanto que é de gordura saturada? Tem escrito aqui, 1 grama. Quanto que é de gordura trans? Nada, tá? Então, se 7,4 é de gordura total, não tem nada de gordura trans e tem 1 grama de gordura saturada, as outras 6,4 gramas de gorduras, para fechar as 7,4, né, de gordura total, são de gorduras insaturadas. Então isso é algo bacana, porque a gente já viu, né, falou um pouco sobre isso já em aulas anteriores, que os lipídios insaturados eles costumam ser mais interessantes para a alimentação como um todo. Nessa porção também tem 1,2 gramas de fibras, como eu já havia dito, e de sódio 0 miligramas. Aí pronto, fechamos essa etapa aqui da tabela. Aí do lado a gente tem, onde tem ao lado de quantidade por porção, tem escrito um percentual VD. Esse percentual VD, perceba que tem um asterisco do lado. Esse asterisco do lado tem a explicação do que significa isso abaixo da tabela. Perceba, lá embaixo tem lá asterisco, dizendo o significado desse VD. Esse VD significa que é o percentual do valor diário, ou seja, VD significa valores diários. Então, o que está escrito ali em números abaixo desse VD são o percentual dos valores diários com base em uma dieta de 2.000 calorias. Ou seja, existe uma preconização do quanto de carboidrato em gramas, né, deve se fazer parte em uma dieta de 2.000 calorias. E o quanto que esses 3,2 gramas de carboidratos representam em percentual nessas 2.000 calorias, né, nessa quantidade total do carboidrato ali que vai estar presente de alguma forma nesse montante calórico. Aí aqui vem, por exemplo, 1%. É assim, gente, olha só. Para ajudar, eu vou dizer para vocês o quanto que se tem de preconizado desses nutrientes principais, né, que são os obrigatórios, né, de estarem de repente na tabela. Perceba, os carboidratos são 300 gramas diárias em uma dieta convencional de 2.000 calorias. Como nessa pasta de amendoim tem 3,2 gramas de carboidratos, esse carboidrato está representando quanto dentro de um universo de 300 gramas de carboidratos? Está representando 1%. Deu para entender? Vou dar mais alguns exemplos para você entender mais ainda, né? No caso das proteínas, o preconizado são 75 gramas, né? Repito, em uma dieta convencional de 2.000 calorias. Então, 75 gramas é o ideal a ser atingido no final do dia, né? Ou seja, dentro de 24 horas. Como em 15 gramas dessa pasta de amendoim tem 4,3 gramas, se essa pessoa consumir uma colher de sopa de pasta de amendoim,
ela vai estar consumindo 4,3 gramas. O quanto que essa uma colher de sopa vai estar contribuindo em termos percentuais para que essa pessoa atinja aquelas 75 gramas, 6%. Na verdade, né, se você for fazer direitinho, 4,3 gramas representam 5,7% de um total de 75 gramas de proteínas, mas aproximadamente, aqui tem um valor aproximado de 6 gramas. Vamos para o exemplo da fibra alimentar. A fibra alimentar, o preconizado é um total de 25 gramas diárias. Então, se aqui, nessa quantidade de 15 gramas de pasta de amendoim, você ingere 1,2 gramas, esse 1,2 gramas está representando quantos por cento do total de fibras que você, teoricamente, deve ingerir? Está representando 5%. Na verdade, está representando, se eu não me engano, 4,8%, né, que aproximadamente dá 5%. Então, vocês entenderam agora? É só para vocês terem uma noção de que se você tem aqui um pouquinho de fibra, que você pode achar só um pouco, né? Nossa, mas só tem 1,2 gramas de fibras, é bem pouco. Mas na verdade, esse 1,2 gramas de fibras já pode estar representando 5% de todo o teor de fibras que você precisa. Então não é tão pouco assim. É só para você já ter uma noção, tá? Mas se um produto falar assim, esse produto ele é fonte de cálcio. Aí nesse caso sim, o fabricante tem que colocar então o quanto de cálcio tem, né? Porque ele está dizendo que é fonte de cálcio. Então o consumidor precisa saber então se é fonte de cálcio, quanto é. Então os outros nutrientes eles vão entrando mais nesse sentido como mais uma forma de complementar a informação, né? Então os obrigatórios mesmo são esses daqui, tá? A princípio. O que ajuda você a entender que é tudo muito relativo é o que vem escrito lá embaixo ainda, naquela partezinha, na última parte da tabela, que é o seguinte: seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. Ou seja, o que isso quer dizer? Para uma criança, gente, ela não vai consumir 2.000 calorias. Tá? Vamos supor uma criança de 5 anos. Essa criança de 5 anos, ela não vai consumir 2.000 calorias. Então, esse VD aqui, ó, de tudo aqui, está sendo em cima de uma dieta de 2.000 calorias. Para quem consumir uma dieta de 2.000 calorias. E por que 2.000 calorias? Aleatório? Não. É porque para pessoas adultas, né, 2.000 calorias costuma atender a maioria das pessoas. É por conta disso. Mas tem gente que vai consumir menos calorias. Tem gente que vai precisar de muito mais calorias. Então é óbvio que a proporção, o percentual vai ser diferente. Por isso que tem essa observação. Que o valor diário ali de percentual pode ser diferente para você, para mais ou para menos. Mas em todo caso, a parte principal mesmo é a parte anterior, que não muda. Esse VD muda de acordo com o quanto que você come na sua dieta, na sua alimentação. Então é muito relativo, como eu disse. Mas a parte anterior, que é a parte de gramas de carboidratos que tem nessa porção de 15 gramas de pasta de amendoim, isso não é relativo, pelo contrário, é um valor exato, né? É uma quantidade precisa. Olha, nessa colher de sopa de pasta de amendoim tem precisamente 88 calorias, entendeu? Então aí não muda, aí realmente é o que você está consumindo. E aí falando em é isso que você está consumindo, uma outra observação que eu trago é o quê? Se você por acaso, ao invés de uma colher de sopa, consumir 2 colheres de sopa, ou seja, você não vai consumir apenas 15 gramas, você vai estar consumindo 30 gramas de pasta de amendoim. É óbvio que ao invés de 88 calorias, você vai dobrar essas quantidades de calorias, né? Ou seja, ao invés de 88, você vai passar a consumir quanto? 176 calorias, né? Se eu fiz corretamente, dá 176 calorias. Então é importante que fique isso bem claro, tá? Assim como, vamos supor que você, ao invés de 15 gramas, você consumiu metade de uma colher de sopa, né? Ou seja, você consumiu 7,5 gramas, meia colher de sopa. Nesse caso, você não vai consumir 1,2 gramas de fibras. Você vai consumir a metade de fibras, que é 0,6 gramas de fibras. Então, nesse caso, é só você fazer um cálculo rápido para você entender o quanto que você vai estar consumindo caso você consuma uma porção, uma quantidade diferente daquela que está na tabela, na informação nutricional. Uma outra questão aqui, ó, é na parte das gorduras trans. Nesse caso aqui tem 0 gramas, né? E esses 0 gramas... Por que no VD está escrito 2 asteriscos? O significado está lá embaixo também. Esses 2 asteriscos significam que o VD não é estabelecido. Por quê? Porque na gordura trans não existe uma quantidade recomendada para você ingerir mínima. Ou seja,
gordura trans você precisa ingerir no mínimo 5 gramas por dia para ser saudável. Não, pelo contrário. A gordura trans é uma gordura ruim para a saúde e que a gente tem que evitar ao máximo. Então, como não tem uma quantidade de ingestão recomendada mínima para você consumir, pelo contrário, você tem que evitar, não existe um percentual, tá, de valor diário que você... por exemplo, essa gordura trans aqui, nessa parte de amendoim, tem 5 gramas de gordura trans e está representando 10% do meu VD. Isso está querendo dizer o quê? Que você consumiu 10% do que você precisa de gordura trans. Aí estaria querendo dizer que você precisa ingerir ainda 90% da cota de gordura trans que você ainda precisa consumir. E não é o caso, né? Porque gordura trans a gente não precisa consumir, pelo contrário, deve evitar. Certo? Então essas são as principais observações que eu tinha para trazer. É aquilo. Se você é uma pessoa que, vamos supor, é totalmente alheia a essa questão da informação nutricional, quase nunca na vida você parou para interpretar. Talvez essa aula tenha ficado um pouco confusa para você, não sei, né? Espero que não. Mas se ficou, você pode me perguntar o que você tiver de dúvidas aqui embaixo. Mas em todo caso, você pode também, antes disso, assistir novamente a aula e fazer isso também depois exercitando na prática com algum produto que você tem em casa, para você entendendo de acordo com o que eu for falando, associando com o produto que você está em mãos, que você pegue para poder você, né, colocar em prática o entendimento disso tudo que eu trouxe aqui. Então, outra coisa, antes de fechar, é que quando eu falei na aula de produtos light diet, né, que pode acontecer de um chocolate ser diet, mas na verdade ele pode acabar tendo mais gordura do que a sua versão da mesma marca, né, só que a versão convencional, tradicional. Uma forma de você verificar isso é comparando a informação nutricional daquele chocolate diet e comparando com a informação nutricional daquele mesmo chocolate, só que a versão dele convencional. E aí nessa de você comparar, você pode acabar identificando que realmente o diet tinha mais gordura do que aquele convencional. Então essa é uma forma de você tirar dúvidas. Agora que fique bem claro, quando você for comparar, tem que ser com a mesma quantidade. Exemplo, se você tem um chocolate que a porção dele é de 30 gramas, você não pode comparar com um chocolate de uma outra marca que a porção lá seja de 50 gramas. Não. Aí você tem que pegar e fazer uma regra de 3, um cálculo matemático para você igualar. Ou seja, o quanto de carboidrato que tem 50 gramas que teria em 30 gramas. Aí sim, essa quantidade que você achar, você compara com aquela tabela daquele chocolate que já está em 30 gramas. Para você comparar igualmente em uma porção de 30 gramas e em uma porção de 30 gramas. Isso é algo que você também tem que levar em consideração. No mais, essas são as informações que eu acredito que são fundamentais para você realmente ter noção e conseguir entender e interpretar uma tabela nutricional, uma informação nutricional. Essa aula vai acabando aqui e eu te vejo na próxima aula.